Vamos, mais uma vez, com o nosso coração sereno, elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, Jesus, querido e amado Mestre, a espiritualidade dessa casa, que nos auxilia e nos observa com amor, para que possamos, nesta tarde, reter em nossos corações tudo aquilo que for de bom, para que possamos, quando sair daqui, estarmos melhores do que quando aqui chegamos. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Boa tarde a todos. Os desencarnados já responderam. Agora, boa tarde aos encarnados. Boa tarde a todos. É com muita alegria que nós voltamos a essa casa, para que possamos mais uma vez tentar entender um pouco dessas orientações que o plano espiritual há tanto tempo nos traz e que nós ainda não conseguimos inteiramente recepcioná-las em nossos corações. Hoje nós trazemos o tema o anel de Giges. Alguém conhece? Quem não conhece? Todo mundo? Quem conhece, você conhece, não? E o livro A República? A República de Platão. Alguém conhece? Não. Eu também não conhecia, mas nós vamos recebendo orientações e a gente acaba tendo que ler. O Anel de Giges está no capítulo 2 do livro A República de Platão. Quando a gente fala de Platão, de Sócrates, de filosofia, eu fui até questionado, porque esse tema a gente vem trazendo já há quase um mês, por um dos nossos orientadores. Mas o que é isso? Eu falei, é Sócrates e é Platão. E está onde, meus irmãos? Na nossa literatura espírita, onde se encontra Sócrates e Platão? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no comecinho. É que nós não damos muita atenção nem a prefácios, né? E nem ao começo das coisas. A gente já gosta de pular e ir já para o capítulo 1 do Evangelho, já falar sobre a lei de amor e assim por diante. É a nossa ansiedade, nós temos muita pressa em tudo e esquecemos de ensinamentos de quase 3.000 anos atrás, depois 2.500, depois 2.000, né? Os ensinamentos eles vêm chegando. Deus é tão carinhoso conosco que, voltando muito mais atrás ainda, lá com os profetas, nos trouxeram sempre ensinamentos para que nós pudéssemos alavancar o nosso crescimento como seres espirituais. Mas nós temos muita pressa e a pressa acaba nos atropelando. Então, essa é um mito, né? Assim como Jesus usava as suas histórias do seu cotidiano para que nós pudéssemos aprender, Platão também, nesse livro, o livro A República, se vocês quiserem ler, ele também trata desse mito. Na verdade, quem conta o mito é Glauco, que é o irmão mais velho de Platão. Platão depois discorre sobre a história. Giges era um pastor de ovelhas. E era um homem daqueles que nós olhamos, assim como nós, pessoas boas dentro daquela sociedade. Cumpria seus deveres, trabalhava, pagava seus impostos ao rei, tudo dentro daquilo que era da lei, ou das leis. E Giges, um dia pastorando as suas ovelhas, o seu rebanho, ele acha uma grande fenda, ele encontra uma grande fenda no chão, um buraco enorme, provavelmente causado por uma tempestade, um raio, sabe-se lá, e ele desce nesse buraco, e lá ele encontra, entre várias coisas,
um cavalo de bronze, um grande cavalo de bronze, e esse cavalo era oco. E dentro desse cadáver existia um esqueleto ali, naquele cavalo. O que chama a atenção desse esqueleto é um anel. O anel de, nós vamos marcar para a gente depois lembrar em casa e poder ir lá ver a história. O anel de Giges. Não, o anel não era de Giges, não era do esqueleto. Vai ser de Giges agora, porque Giges vê aquele anel, provavelmente de ouro, uma grande pedra que chamava a atenção, e ele vai lá e tira esse anel e coloca em seu dedo. Tá? E ele sai dali e vai para a sua vida cotidiana. Ele tinha, na sequência, uma reunião de pastores. Os pastores iam se reunir para dar conta ao rei dos tributos que todos os meses eles davam. E ali eles começaram, né? Aquela reunião, parecendo reunião de condomínio, né? Um fala daqui, outro fala dali. E Giges está aqui com o seu anel. Ele vira a pedra para dentro e ele percebe que os seus amigos que estavam ali ao lado começam a fazer algumas intuições. Cadê Giges? Onde foi Giges? Ele não estava aqui agora mesmo? E ele voltava a pedra para fora e eles, os seus amigos, Giges, o que está acontecendo? Você foi onde? Você já voltou? A gente nem te viu voltando, nem te viu saindo. Giges começou a perceber que quando ele trazia essa pedra para dentro, ele ficava invisível. E quando rodava essa pedra para fora, ele se tornava visível novamente. Ele tinha então na mão agora o poder. Foi o que você falou do poder, né? Dar o poder na mão certa ou errada. Nós vamos descobrir que o poder na mão de Giges foi um poder equivocado. Giges, logo que percebe isso, ele começa a cometer vários impropérios. Ele começa a assaltar, entrar nas casas, roubar, abusar. E ele se propõe, naquela reunião que ele estava, a ser um daqueles que iriam lá na reunião com o rei. Ele conhece então a rainha. A rainha, ele e a rainha juntos, começam a articular, ela percebendo também o poder dele, e ele então assassina o rei, e se torna então o dono daquele pedaço ali. Ele passa a reinar, ele toma todo o poder, com aquilo que ele tinha agora nas mãos. Bom, Glauco conta essa história e Platão começa a fazer os ponderamentos. Esse livro, A República, ele fala muito de justiça e de um governo, de um mundo ideal. E ele coloca os pontos e os contrapontos, né? Seria perfeito se fizesse isso, para que o mundo fosse ideal, e seria imperfeito se assim fosse o feito. Então ele coloca em questão aí o que nós, aí agora uma intuição para todos nós aqui, o que nós faríamos com esse anel de Giges, se nós ficássemos invisíveis para o mundo? Não é para responder, é uma reflexão que a gente leva daqui para a eternidade, né? E Platão então fala, que conversa com aquela comunidade, e eles falam: o que Giges fez? Ele roubou, ele abusou, ele assassinou. Vocês acham que o que Giges fez foi certo? Agora vocês podem responder sim ou não. Não. Foi exatamente o que a comunidade respondeu para Platão. Ele fala não. E ninguém ali se aproveitaria. Quando a gente responde, a gente fala isso, né? Não. Só que Platão, ele cutuca a nossa ferida. Depois que cada um vai para o seu lugar, para as suas casas, agora estou falando de mim, não é mais de vocês. Nós começamos a fazer a nossa reflexão. Falar, mas se eu fosse invisível, eu entrar ali onde tem
muito dinheiro, pegar um pouquinho, no Banco Central, que cata tanto da gente, né? Se eu achasse a porta aberta e eu entrasse e catasse o hotel, é nosso mesmo. Estou falando de hoje, né? Mas Platão fala, ele começa essas ponderações, que todos ali, quando saem, cada um consigo mesmo, falam que tirariam algum proveito daquela invisibilidade. E até coloca, se não o fizessem, achariam que Giges foi tolo, que ele foi bobo. Esse é o ponto que Platão dá. Depois ele dá o contraponto. Ele fala, bom, essa é a maneira que alguns agiriam. Mas o homem que é justo e que tem um ideal, que é o homem verdadeiramente de bem, aquele que nós aprendemos no Evangelho, qual a diferença e como ele agiria? Tendo poder ou não? Se o homem de bem ficar invisível, como ele vai agir? Fazendo bem. Não vai mudar nada, né? É isso que Platão nos coloca. Mas aí, quando vem esses temas, é terrível para as nossas mentes. Porque eu respondo isso também. Eu falo, eu agiria igual aquele homem de bem que tem no Evangelho, que faz o bem, que não comete erros. Mas eu comecei a pensar, e quando eu estou invisível? Porque nós ficamos invisíveis. Às vezes não percebemos. Eu trabalho na cidade de Carvalho e moro em Avenida Matarazzo. Eu acho que a maioria aqui conhece esses bairros, né? E a Avenida Águia de Aia, vocês conhecem? Sim. Conhecem. Quando eu saio para ir para casa, a primeira avenida que eu pego é a Águia de Aia. Passando o supermercado Chama, tem uma lombada eletrônica, que você precisa passar nela 40 por hora no máximo. Quanto vocês acham que eu passo com o meu carro naquela lombada? Pode chutar. A 40? Não, 40 não, porque eu não sou louco. Vai estar ligado, né? Eu passo a 30, a 32, 35 eu já tiro o pé. Porque eu tenho medo de ser multado. E Platão aí fala, que discorre nesse tempo, ele fala que nós queremos a justiça. Todos nós queremos justiça. Não é por isso que nós lutamos, mas que nós não amamos a justiça. Nós somos justos porque a sociedade acaba nos impondo. Porque nós precisamos viver socialmente. Então eu não quero que ele me roube, então eu não roubo. Eu não quero que ele me faça mal, eu não faço mal. Mas isso deveria ser inato em nós. Já deveria ser uma conquista. E nós já estaríamos em outros planos. Estou falando nós, sou eu e meu mentor, não são vocês, tá bom? Eu sei que vocês todos já são perfeitos aqui, que não passam do 30 por hora. Voltando para o lado eletrônico, até ali que eu estou sendo visto, que eu estou visível, eu estou com a pedra do avião virada para fora, eu seguro. Passou a lombada, eu viro meu anel para dentro, eu estou invisível. O que eu faço? 50, 60, se não tiver ninguém na frente, eu viro o Ayrton Senna. São coisas que aí você começa, cada vez que eu passo na lombada, agora mas continua ainda, não acelera tanto mais rápido. 50 dá para andar aqui, né? A gente vai dando uma afrouxadinha na corda. Aí tem aquelas pessoas que vão na feira, o feirante tem uma dúzia de banana, pode pegar aí, senhora. Coloca 13, vai que uma está estragada, né? Não é minha culpa, eu só estou. Nós começamos a dar jeitinhos, a fazer o nosso anel funcionar. E o que é pior, e que é muito mais relevante, é que nós somos espíritos imortais. O nosso mundo aqui é um mundo ainda paralelo, né? Que nós viemos aqui visitar, mas não é o nosso mundo de espíritos imortais. Qual é o nosso mundo verdadeiro? É a nossa morada, que Jesus nos falou, né? Que nós não somos daqui. E esse outro mundo, ele é um anel de giz constante. Você ali está no mundo em que os espíritos
são invisíveis, mas também se veem um ao outro. É confuso, não é? Porque aqui a gente vê os espíritos que estão desencarnados, a gente não vê, mas eles desencarnados sempre nos veem. Pelo menos a maioria deles, principalmente os mais elevados. E é aí que a porca força o rabo, né? Porque eles ficam nos cobrando a todo momento. Eu falo sempre que é melhor ter um obsessor do que um mentor, porque o mentor não te dá paz. O obsessor, quando você faz o que ele quer, ele te deixa brincadeira, assim, é um dos seus mentores. Né? Mas o mentor cobra. Pensa o Emmanuel e Chico. Né? Chico às vezes acha que fala, nossa, eu prefiro pegar a luz, porque é difícil. Às vezes qualquer coisinha que você vai sair meio fora do caminho, ele já vem e te cobra. Essa invisibilidade, em uma época eu fui pintar uma casa, eu estava desempregado, peguei uns bicos de pintura para fazer. Aí eu pintei uma casa, fui pintar a parte de cima, aí tem as duas áreas, né, que são os dois telhados, não é isso? E aí tem aqueles dois caibros em cima, né? Um caibro terminava por um lado, você via ele todo, o outro terminava em cima de uma garagem, depois ele entrava para debaixo das telhas da garagem. Então ali eu não precisava pintar, porque ninguém ia ver. E eu fiz isso, pintei o outro. Quando chegou ali, era muito alto, eu falei, vou descer. E aí começa, pinta, mas não precisa, pinta, não precisa, ninguém vai ver, mas você está vendo. É isso? É a minha obrigação. Eu comprei para pintar o caibro inteiro, eu não comprei para pintar ele pela metade. Mas o giges em nós, né, esse anel em nós, ele, às vezes, ele dá essas vontadezinhas. E nós, falando é sempre eu e o meu mentor, tá bom? Vocês já sei que são mais elevados. Então, Platão, ele vai fazendo, ele vai colocando essa ferida em nós o tempo todo. Quando eu escutei, quando eu vi que eu não gosto de justiça, claro que eu gosto de justiça. Eu sou justo o tempo todo quando me interessa, não é isso? É que nem pedrada que as crianças dão no vidro do vizinho. Né? Dizem que mãe é o coração mais puro que temos aqui. Eu acredito, inclusive dedico a exposição de hoje para minha mãe, que se me estivesse, estaria fazendo 100 anos hoje, né? Mas como eu fui o último que renascer, ela não aguentou e desencarnou. Mas, quando uma criança tira a pedra do nosso vidro, nós ficamos cheios de energia boa por aquela criança, né? Nós oramos por ela, fazemos prece, cheio de amor. E começamos a colocar vários atributos para ele. Que criança linda, como ela é fantástica, né? Como ela é maravilhosa. E nós entendemos. Só que quando é o nosso que faz isso, e o Pai vem nos cobrar, arrumamos 1 milhão de desculpas. Não, é que ele não está bem, é porque a tia está doente, ele está meio estressado, mas ele é uma boa criança. E nós nos esquecemos da história daquele espírito. Às vezes ele não é uma boa criança. Às vezes ele é um espírito que agora está bom, ele está só tirando pedra. Numa outra encarnação ele dava tiro, então melhorou. Ele melhorou bastante. Mas ele não é uma boa criança. E nós sabemos disso. Mas a gente passa a mão, a gente vira o anel para dentro. E às vezes deixamos até de corrigir. E aí a coisa se complica, porque educar também faz parte de corrigir. Então a gente deve agradecê-los, saudá-los quando fazem as coisas boas, mas quando fazem as coisas más, a gente precisa corrigir. E muitas vezes a gente não faz isso. Né? Então, essas questões, elas vão nos abarcando dentro desse tempo. A gente vai olhando o texto e vai vendo como essa visibilidade e essa invisibilidade nos torna. Existem também aquelas pessoas que são invisíveis no amor, no bem.
E essas são as que mais nos chamam a atenção, que mais nos agradam. Antes de subir aqui, estava falando de docinhos, né, para as crianças. E várias pessoas, e várias religiões fazem isso, e pessoas também que nem religiões têm, nessa data fazem isso. Que vão distribuir, e as crianças não sabem quem são, de onde vieram, para que servem, mas que estão lá, aí sim praticando a sua invisibilidade no amor. Quando a gente entra numa sala de passe, por exemplo, quem conduz, quem transmite mais amor, quem nos cura das nossas feridas, quem são dentro da sala de passe? Quem? Não me escutei, só os desencarnados respondem nessa casa. Quem ali dentro da sala do passe é o principal, ou são os principais trabalhadores? Os mentores, os espíritos, né? E alguém viu eles aí? Eu pensei que alguém ia falar, eu vi, para a gente aproveitar esse vidente, né? Ninguém viu, mas com certeza estão aqui o tempo todo. Quando nós falamos o tempo todo, são 24 horas se programando e reprogramando para que a casa esteja aberta, para que a casa funcione, para que nós estejamos todos aqui. Então, é o tempo todo esses irmãos invisíveis trabalhando. São os invisíveis no bem. Mas nós temos também os trabalhadores, os tarefeiros que estão lá dentro, que também a maioria de nós entra lá, fecha os olhos e nem vê quem são essas pessoas, que também são espíritos, que daqui a pouco vocês desencarnam e vão estar lá trabalhando lá do lado. Brincadeira, todos uns 50 anos, 60 anos aí. Mas estão a caminho, não é isso? É uma escala. Se hoje nós estamos aqui dedicando o nosso tempo para trabalhar para as pessoas, para nós mesmos, para fazer também a nossa reforma individual, porque é isso que nós precisamos fazer, essa reforma em nós, para que o mundo seja um mundo melhor, para que nós não delimitamos espaço com uma linha, daqui para lá é Paraguai, do Paraguai para lá é Uruguai, e aí nós menosprezarmos e atacarmos as pessoas por conta de uma faixa imaginária, né? Nós separamos a humanidade em pedaços, nós deixamos de amar o outro porque o outro mudou de terra, né? Passou daquela parte territorial para lá, que era o que nós estávamos falando no começo. Nós deixamos de amar porque nós não enxergamos mais essa humanidade no outro, nós perdemos essa humanidade no caminho. Então nós temos que voltar para isso e sermos invisíveis no amor, para trabalhar no amor. Nós temos que ser visíveis para Deus, para que Ele nos veja atuando. Não porque Ele é orgulhoso, vai falar, nossa, como meu filho trabalha. Não, para que Ele perceba que nós estamos evoluindo. Porque é para isso que nós estamos aqui, para chegarmos a perfeição relativa. Todos nós um dia chegaremos até lá. Toda vez que nós falamos isso, os dois, nós temos Jesus, todo mundo vira a cara, né? Mas um dia seremos. Começa sendo um Chico, né? Ainda vira a cara. Começa sendo nosso filhinho, vai. Está mais fácil para eles. Também está difícil. Então, olha, nós colocamos sempre dificuldades para a nossa ascensão, mas é fato que um dia nós chegaremos até lá. Tempo, aí é cada um, mas depende do quê? Do primeiro passo. Não tem caminhada sem primeiro passo, não tem ascensão se você não começar a subir o primeiro degrau dessa escala. Então nós precisamos entender, receber essas orientações que nos chegam o tempo todo. Quando falamos de Sócrates, Platão, quando a gente vai lá
no comecinho do Evangelho, Sócrates tem uma frase que, como eu já falei, que é dele, todos vocês não vão ficar assim. Mas ele fala que se reconhece a árvore pelo fruto. Essa frase foi usada por Jesus, mas é filosofia de Sócrates. Né? Então, olha como isso vem caminhando. Olha como nós somos orientados. Olha como nós perdemos tempo. Nós estamos aqui ainda nessa lição, que é tão antiga, né? Que nós não vemos, não trazemos para nós. E, pior ainda, vamos perdendo agora o hábito da leitura, que talvez seja um dos piores problemas que nós vamos enfrentar agora. Porque, mas tem um livro virtual. Tem, eu já tentei. Só que você está lendo, daqui a pouco, dá um toquinho ali, alguma coisinha no celular. Você não vai querer ver quem está lá, quem te chamou. Não dá. Eu fui rever algumas coisas agora antes de vir para cá. Eu falei, não, vou pegar o livro. Eu fui rever no celular. Aí entra aquele sinalzinho do WhatsApp. Aquele WhatsApp, sai. Aí está aqui. Falei, não, fechei e fui procurar o livro. Porque o livro não tem quem vai te interromper, né? Então, e outra, tem muita coisa dentro da internet que uma vez eu fui fazer uma exposição sobre Bezerra de Menezes, peguei um trecho da leitura na internet e li, mas como a gente já leu antes, parece que a gente acha que esqueceu, né? Mas alguma coisa ali não me batia bem, alguma coisa ali cutucava e alguém puxava minha orelha. Falei, deixa eu procurar o livro. Procurei o livro, quando eu fui lá, não fazia o menor sentido o que estava ali. Estava totalmente desvirtuado, porque ele pegava um pedaço do texto e embaixo já emendava a tua opinião. Aí você põe a tua opinião em cima de literatura espírita, é complicado. E principalmente grupos eu tenho visto cada coisa em grupos espíritas que às vezes dá até aflição, porque as pessoas respondem sem ter o menor embasamento, sem ir lá na literatura espírita, no livro, pegar o livro dos espíritos, da Gênesis, Nosso Farol, e dar a resposta. E não estou falando de pessoas comuns, pessoas que estão entrando aleatoriamente, porque essas pessoas têm direito de ter dúvida. Mas agora aquele que está, como se chama? Que toma conta do grupo? O administrador. O administrador, ele tem que dar a resposta exata, correta e embasada na literatura espírita. Ele não pode ter dúvida. Tem um que eu vi esses dias muito bom. Ele deu a resposta e colocou o print lá na página do livro dos Espíritos com a resposta para a pessoa. Achei fantástico. Então, esse é o perigo da gente, às vezes, ir só na internet. A literatura, ela aqui é o que nos dá verdadeiramente as respostas para que possamos ter e passar algo que esteja correto, né? Senão a gente passa a opinião de pessoas que não estão embasadas na literatura. A fonte. Para tudo a gente precisa de quem estudou, de quem esteja em qualquer área. Contra Jesus, né? Fique com Kardec. E daí é isso que a gente segue, né? É que nem quando eu comecei a frequentar a casa espírita. A gente traz isso. Se algum dia for contra aquilo que nos toca o coração, eu saio. Porque o que nos move é essa centelha divina que todos nós trazemos. Nessa própria história da Leão de Giges, aqui fala que depois que Giges pegou o reinado e começou a
ficou com o tesouro daquele reinado, ele começou a pagar muitos tributos para os deuses, porque eles faziam oferenda para os deuses, né? Aí ele começou a oferendar muito para os deuses. Aí nós voltamos a uma reflexão também, né? Esses deuses, então, eram corruptíveis, né? E que deuses são esses? Que se vendem por ovelhas, por joias, até por pessoas, né? Matavam-se virgens para esses deuses. Que deuses são esses? Que superioridade moral tem um Deus desse? E essas perguntas que a gente precisa fazer para nós mesmos, e não precisa nem ser muito inteligente, né? Não precisa ter muita inteligência, é só aquilo vai mexer com você ali, vai falar, olha, Espiritismo, o que eu amei Espiritismo, a primeira vez que eu vi uma palestra daquelas espíritas maravilhosas da nossa querida Paula Zampi, eu vi aquela moça cantando maravilhosamente bem. Eu falei, vou cobrar alguma coisa aqui no final, né? Eu não entendia muito. Eu falei, um espetáculo desse, vamos passar aqui depois recolhendo alguma coisa. Foi de graça. Eu cheguei em casa e falei com minha esposa, não compraram nada, um show fantástico, a mulher canta. Daí de graça? O que de graça? Esse texto. Então, aqui Platão fala, né? Que esses dias começou a fazer essas doações. Aí nós voltamos. Por que Jesus ele é crucificado? Se nós pegarmos um simples momento em que Jesus nos fala, quando você quiser entrar em relação com Deus, você entra no seu quarto e faz uma prece de todo o seu coração. Parece simples e pueril, não é isso? Não parece simples? Parece que isso vai matar alguém? Parece? Eu não compreendia isso. Mas quando nós vamos estudar o povo hebreu, naquele momento histórico em que Jesus estava encarnado, o templo de Jerusalém era, olha, nem bolsa de valores mandava tanto dinheiro. Porque para você falar com Deus, para você fazer qualquer coisa em relação a você e Deus, você precisava de intermediários. Você precisava do sacerdote, você precisava daquelas pessoas que atuavam dentro do templo. Aí o sacerdote já te fala, olha, você vai precisar comprar uma ovelha, uma coisinha mais simples era um pombo, né? Mas eu fico imaginando quanto custava esse pombo. Só que quem vendia o pombo não era esse comerciante de pipoca, que nem tem na frente de circo, que é um senhor trabalhador que estava precisando ganhar vida. Era alguém que também estava comunado com o templo e pagava dinheiro para o templo. E o templo pagava para Roma. E tudo isso virava muito dinheiro. Fizeram e imaginaram essa cena na cabeça? Agora imagine, chega alguém lá e fala, entra no seu quarto, faz uma prece, você e Deus, diretamente, não precisa de mais ninguém, você não precisa pagar mais nada. Aí a gente começa a entender porque que Jesus foi crucificado. Mexeu um vespeiro, não foi pequeno não, porque a gente ainda vê pessoas vendendo caro essa intermediação com Deus, inclusive médiuns, né? Porque mediunidade ela é muito mais que casa espírita, ela é inerente ao ser humano e ela é desde quando o mundo é mundo, desde quando nós acordamos aqui. E pessoas ainda vendem caro a mediunidade, e pessoas despreparadas, porque a gente abdica a mão de estudar, a gente paga por desespero. A gente não vai julgar quem paga, mas se tivesse um pouquinho mais de vontade de conhecimento, deixaria de pagar, porque as orientações vieram para nós o tempo todo. Nós estamos falando de Platão. Platão tem mais de 2.500, né? Quase 3.000 anos. E a gente não consegue ainda nem discernir tudo que está lá, porque é muita coisa. Se você começar a esmiuçar,
Esse livro a gente tem que ler um monte de vezes para entender, assim como a obra espírita, assim como o próprio Velho Testamento, né? Porque eram figuras, muitas coisas ali eram figuradas, que era para aquele povo daquela época entender. E a gente pega e coloca como se fosse hoje e usa aquilo ao pé da letra, às vezes para ter dinheiro, às vezes para acumular riqueza. Então a gente precisa usar esse anel com muita sensatez. E esse anel da invisibilidade é a nossa consciência. Ela é invisível, porém ela tem uma fonte divinal. Nós somos filhos, somos criaturas de um Pai perfeito, de um Pai justo, bom em toda a sua grandeza, que não é corruptível. Então nós não podemos fazer acertos com Deus, trocar com Deus. Respeitamos muito. Minha esposa faz promessa, porque ela gosta de parecer, nós respeito muito. Mas o que vale mesmo é a fé que ela exerce naquele momento em que ela promete alguma coisa. Porque se ela manter a mesma fé e for lá em Aparecida rezar, aqueles espíritos que trabalham naquele ambiente de amor vão recepcionar do mesmo jeito e até melhor aquela oração, e eles não pedem nada. Eles querem mesmo o que todos nós queremos, o que foi falado aqui pela nossa irmã, que nós sejamos regidos por amor. Platão vai falar também que para ser ideal essa república é preciso que o homem seja justo, que tenha moral, que seja bom, que acredite nas coisas divinas. Né? E aí eles citam que quem deveria comandar esse livro deveria ser os apóstolos não, né? Oi? Não, o Sócrates, o que era o Sócrates? Um filósofo. Então os filósofos deveriam governar a república, porque eles tinham moral para isso. Espero que vocês pelo menos se interessem um pouco depois dessa exposição, para ver o livro, para conhecer um pouquinho de Sócrates e da república. Tudo bem? Fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade.